Voltar ao dia em que o crime foi reconstituído. Nós temos as imagens do dia da reconstituição para você entender o que é que Alexandre Nardoni apresentou agora há pouco aos jurados. Ele disse, inclusive, que ele estava com o filho Pietro no colo quando viu que a filha havia caído. Ele colocou o rosto na tela de proteção e viu que a Isabela estava lá embaixo caída. Ou seja, é a primeira vez que ele diz, que ele estava carregando um peso quando ele colocou o rosto na tela. E isso é interessante porque até agora a perícia havia afirmado que só Alexandre Nardoni poderia ter defenestrado, atirado a filha pela janela, porque testes feitos em laboratório mostram que a tela deixou marcas, resíduos na camiseta que ele usava naquela noite. E que aquelas marcas só são exatamente compatíveis com as que estão na camiseta de Alexandre Nardoni quando a pessoa carrega um peso para o lado de fora da janela, equivalente a 25 quilos, que era o peso de Isabela. Agora ele diz que ele estava com um peso no colo, mas era do filho Pietro. Mas ele não colocou o rosto para fora porque não era possível. O rosto, a cabeça não passava por aquele corte na tela. São novas informações que vão sendo inseridas nesse contexto a partir do interrogatório dos réus. Os jurados estão atentos. Como disse o advogado, eles podem fazer perguntas, podem inclusive confrontar argumentos que foram dados por Ana Oliveira, a mãe de Isabela, e agora pelo pai da menina, o Alexandre Nardoni. Você vai entender muito mais desse julgamento logo depois do intervalo, quando voltarmos. Eu espero a sua participação por e-mail. Até já. A Record News está de volta com essa edição especial que acompanha o 4º dia de julgamento do casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. Alexandre falou por quase 3 horas de manhã aos jurados, respondeu a perguntas do juiz, do Ministério Público e agora da defesa. O julgamento foi retomado hoje na Zona Norte de São Paulo, às 13h15 da tarde. A expectativa do juiz Maurício Fossen, que é quem preside esse júri, é que ainda hoje termine o interrogatório dos réus. E como a fase de debates, as alegações finais não podem ser interrompidas ou não devem ser interrompidas, há uma expectativa para que ela comece somente amanhã. O debate entre acusação e defesa comece somente amanhã. Eu continuo aqui com o doutor Fernando Fernandes, que nos ajuda a entender um pouco mais da didática do Tribunal do Júri, como é que isso se processa. Agora há pouco, doutor, nós falávamos sobre as novas alegações de Alexandre Nardoni, a oportunidade que ele tem de convencer os jurados. Inclusive, ele agora há pouco pediu ao juiz Maurício Fossen: posso falar diretamente aos jurados? O juiz autorizou, ele virou-se para os jurados e começou a falar olhando nos olhos deles. Chorou por 3 vezes, inclusive, Alexandre. Uma delas quando lembrou que a filha podia nem ter nascido, que na segunda versão dele, a família de Ana Oliveira queria o aborto. A mãe era muito jovem, tinha 17 anos na época, ele lutou para que isso não acontecesse. Versão dele. Segundo, quando ele soube que a filha havia caído, quando ele viu que a filha havia caído do prédio, segundo ele, ele colocou o rosto na tela e viu que a filha estava lá embaixo. E terceiro, quando ele estava no hospital e ouviu da médica a informação de que a filha não havia sobrevivido. Ele estava ao lado da ex-mulher, a Ana Oliveira, naquela ocasião. Foram 3 oportunidades em que ele chorou e quem estava dentro do Tribunal do Júri agora de manhã disse que não era um choro forçado. Diz que ele soluçava, diz que parecia ser muito espontâneo. É claro que as interpretações são absolutamente subjetivas numa ocasião como essa, mas nós estamos tentando passar para o telespectador com o máximo de fidelidade o que acontece dentro de um júri que não pode ser televisionado, que não pode ser transmitido, na opinião inclusive do juiz, para preservar a integridade dos réus e a identidade, não, mas a integridade dos jurados. Eu lhe pergunto, esses novos fatos, eles podem ser questionados a qualquer instante pelo Ministério Público? O Ministério Público está com a palavra. A defesa pode falar? Esse teatro, como o senhor citou agora há pouco, ele acontece sem grandes regras no momento do interrogatório? Há um primeiro momento que é o momento de perguntas do juiz, depois do Ministério Público, da defesa e depois dos jurados. Mas há a possibilidade de intervenções que os juristas chamam assim, pela ordem. Ou seja, por isso, inclusive, que há notícia de que durante inúmeras vezes houve intervenções do Dr. Podival exigindo que o promotor dissesse em que páginas do processo estava, o que ele se referia. Isso provocou uma discussão agora há pouco. O advogado de defesa pedia a todo instante que o promotor falava, mas a que página do processo, dos autos, o senhor se refere? Em determinado momento, o promotor se irritou com isso e o juiz precisou colocar ordem no tribunal. Falou, olha, ou vocês param com essa discussão ou eu interrompo o júri. Pode continuar. Sim, e porque é o seguinte,
se houve a exigência da defesa durante algumas vezes, o Ministério Público já deveria passar a citar as páginas para interromper a discussão. Porque, de fato, se a defesa deseja demonstrar que os argumentos da acusação são mentirosos ou falhos, por isso que ele exige que indique as páginas dos autos, para exigir que ele, o promotor, não faça perguntas diferentes daquela que está no processo. E é uma questão complexa, porque nós estamos nos referindo a um processo que tem 5.000 páginas. Sabe o que é isso? 5.000 páginas, 26 volumes. Então, se o advogado de defesa vai acompanhando as mais de 100 perguntas que o promotor de justiça faz, sem saber a que ele está se referindo, sem poder acompanhar nos autos, ele fica um pouco que vendido, entre aspas, no julgamento. E o promotor também, ele sabe exatamente onde estão. Quer dizer, é um processo enorme, mas cada parte tem uma tabela onde estão os elementos fundamentais e provavelmente tem um memorial, que nós chamamos. É um resumo do processo. Porque um processo de não sei quantas mil folhas, na verdade, não são todas essas folhas relevantes. Tem muita juntada de documentos, sim, ofícios, etc. As páginas relevantes são muito poucas, né? São perícias, interrogatórios, e essas são catalogadas, ambos. Então, é uma provocação constante, mas que o Ministério Público poderia responder. Ok. Agora, há pouco eu perguntei ao nosso repórter Rafael Polito se em algum momento o depoimento de Alexandre Nardoni conseguiu sensibilizar os jurados. Ele nos disse que sim, que os produtores da Record News que estão lá dentro viram que 2, pelo menos, dos 7 jurados se curvaram, prestaram mais atenção, sabe, abaixaram a cabeça, demonstraram-se sensibilizados nos momentos em que o pai da menina Isabela chorava. Eu lhe pergunto, será que então acertou a defesa ao dispensar todas as testemunhas que tinha e passar para o, entre aspas, filé mignon, na opinião dele, quer dizer, o interrogatório dos réus, a oportunidade dos réus falarem diretamente aos jurados, acertou a defesa? As pessoas dispensadas, evidente, não teriam relevância no processo. O senhor acha que não? Senão não seriam dispensadas. Pois não, estratégia da defesa mesmo. Agora, o interrogatório realmente é um momento muito importante. E, de fato, sensibilizar os jurados significa que os jurados percebem que não estão julgando um monstro frio. Isso cria a possibilidade da defesa conseguir demonstrar durante os debates seu ponto de vista. E fundamental também é que se a acusação é que o motivo do assassinato seria inveja, muito do que está se falando é em relação à relação entre eles. Isso são parte dos indícios e fará com que o advogado evidente explore esses indícios emocionais para tentar sustentar a tese que as provas técnicas falam da morte, mas não são contundentes em relação à autoria. Quer dizer, a briga é permanente, é quesito a quesito, questão a questão. O promotor quer mostrar uma coisa, a defesa quer mostrar o oposto. Foi assim no depoimento da delegada. O promotor tentou apresentá-la aos jurados como alguém experiente, competente, assertiva. A defesa tentou mostrá-la como alguém que não conhecia tão bem o processo. Em relação à perita foi a mesma coisa. E agora em relação ao pai. O Ministério Público quer mostrar que Alexandre Nardoni era alguém ausente. Não sabia nem quanto pagava de pensão alimentícia. E a defesa quer mostrar que ele brigou pelo nascimento da filha antes mesmo dela nascer. Isso vai até que momento, na sua opinião, hein? Isso vai se acirrar muito durante os debates. Evidente que vão ser 7 horas de debate. Pelo menos. 2 horas e meia para o Ministério Público, 2 horas e meia para a defesa. Essas 2 horas e meia vão ser inúmeras vezes interrompidas com questionamento de páginas dos autos, com exigências de indicações de elementos. Isso vai ocorrer do advogado em relação ao Ministério Público e, evidente, do Ministério Público em relação... Quer dizer, há uma tentativa, muitas vezes, de colocar o advogado numa situação ruim perante a mídia, como se ele fosse o culpado dessas intervenções. Mas o Ministério Público também exerce todos esses direitos, né? É algo que o advogado, num papel muito difícil, um caso muito difícil, é obrigado a fazer, e a única chance que se tem dessa versão preponderar, a versão que são inocentes. É um caso muito